Já estivemos juntas esta manhã para podermos comemorar este nosso dia, o Dia das Mães. E agora espero que tenham almoçado bem, que estejam a desfrutar de um dia em família. E queremos também adoçar o vosso dia com mais uma prenda, com mais um momento reservado para vocês, para cuidarem da vossa vida e desta vez para cuidarem da vossa vida espiritual. Então nós vamos ouvir mulheres de Deus que vão motivar-nos e vão desafiar-nos a sermos mães que oram, mães que buscam a presença de Deus. Vamos também ouvir qual é o efeito que tem uma mãe crer em Deus, né? E que é que isso pode ajudar-nos neste papel de ser mãe. Vamos ouvir a pastora Joana, da Igreja da Lagoinha de Bruxelas, que também está connosco esta tarde, né? Desta forma. E também tem trazido a nós algo de Deus para abençoar a nossa vida. Então eu espero que vocês ainda possam desfrutar da palavra de Deus com a pastora Joana. A paz do Senhor, que é a pastora Joana de Bruxelas. Somos do Lagoinha, Bruxelas, ao qual eu e meu esposo estamos liderando nessa grande obra ao qual Deus nos confiou. Amém? Sou casada com o pastor Marcelo, sou mãe de 3 filhos lindos, o Whitley, a Corine e o Anthony. O Whitley, 22 anos, a Corine, 16 anos e o Anthony, de 8 anos. E ao qual Deus me confiou aqui na terra para orientá-los, criá-los, né, direcioná-los, né, no caminho do Senhor. Amém? E eu quero deixar aqui algo da parte de Deus, o qual é a nossa responsabilidade como mãe na vida dos nossos filhos. Amém? E eu quero deixar para vocês lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em outras versões, ela vai me dizer assim: instrui a criança. Em outras versões, instrui o seu filho no caminho em que deve andar. E nós, como mães, nós temos essa responsabilidade de direcionar os nossos filhos no caminho do Senhor. Algo que eu trabalho todos os dias na minha vida. E eu louvo a Deus que eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque toda a minha família está no altar, meus filhos estão no altar. E é algo importantíssimo que você, como mãe, você tem que fazer, é orar pelos seus filhos, profetizar sobre a vida dos seus filhos, liberar palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos. Vou falar algo bem rapidinho aqui em relação aos meus filhos. O Whitley, o meu filho mais velho, de 22 anos, quando eu entendi o poder da palavra, o que era profetizar sobre a vida dos meus filhos, eu comecei a inverter as minhas palavras, porque muitas das vezes nós estamos liberando palavras erradas sobre a vida dos nossos filhos, e nós precisamos liberar palavras de bênção, palavras de cura, palavras de prosperidade sobre a vida dos nossos filhos. E eu fui entender o poder da palavra, que é o que a Bíblia também nos diz, que o poder da vida e da morte está na sua língua. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos para os nossos filhos. E você, como mãe cristã, como serva do Senhor, você tem essa responsabilidade de liberar palavras de vida sobre a vida dos seus filhos. E eu liberava essas palavras quando eu entendi o poder da palavra, né? E o dever, a responsabilidade da mãe sobre a vida de um filho. Eu comecei a liberar palavras de vida sobre ele. Começava a falar assim: filho, você vai ser um menino que vai demorar a arrumar uma namorada, mas quando arrumar uma namorada, essa namorada vai ter cabelo grande, vai ser mais crente que você, vai amar a Deus mais que você e ainda vai ter sapatinho de fogo. E ele ria, ele fala: mamãe, para com isso. E hoje meu filho demorou 21 anos para arrumar uma namorada, 21 anos
sem namorada. E hoje o meu filho, aos 21 anos, ele arrumou uma namorada. Essa namorada foi exatamente aquilo que eu profetizei na vida dele. Hoje ela tem cabelo grande. E profeta do Senhor, filhas de pastores, e ela é mais crente do que ele, ama mais a Deus do que ele. Isso não quer dizer que ele não ame, ele ama a Deus, mas é aquilo que eu profetizei sobre a vida dele. E hoje eu faço isso na vida da Corine e dos meus filhos. E eu quero te perguntar, o que você vem profetizando sobre a vida dos seus filhos? Quais são as palavras que você está liberando sobre a vida dos seus filhos? Comece a liberar palavras de bênção, comece a profetizar sobre a vida dos seus filhos e comece a ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, que é vida para as nossas vidas e é vida para a vida dos seus filhos. Que Deus te abençoe. Eu quero deixar essa pequena mensagem. Se a gente for falar, a gente fala muita coisa, mas é algo que eu quero deixar sobre a tua vida. Comece a liberar palavras de vida, comece a profetizar palavras de prosperidade sobre a vida dos seus filhos. Comece a profetizar e falar que ele é bênção e será bênção e ele permanecerá nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Espero que estejam a ser abençoados. Espero que este fim de semana, estas atividades, tudo isto que preparamos para vocês esteja a ser de bênção para a vossa vida e vos ajude muito, muito no vosso caminhar como mães, como mulheres. Mas ainda temos ainda mais uma prenda. Temos a pastora Anha, que vai partilhar também connosco a sua vasta experiência e a forma como ela vive o ministério. Também ajuda a poder ser genuína e abençoadora de vidas. Então vamos ouvir a pastora. Olá, eu sou a pastora Leni Silva. Eu vivo na Espanha com meu marido, nós somos pastores. Atualmente estamos fazendo equipe com um matrimônio que vive aqui há muitos anos. Desde 2016 nós estamos nessa cidade chamada Ourense. Viemos aqui para apoiar um ministério e levantar um matrimônio como pastor. E hoje isso já aconteceu, eles já estão pastoreando, nós estamos na fase final de transferência e isso para mim é de muita alegria poder hoje estar aqui para compartilhar com vocês. Eu estudei psicologia, mas eu não exerço a psicologia, eu trabalhei por mais de 30 anos como conselheira cristã, ainda trabalho, mas atualmente eu trabalho como coaching familiar e também ministerial e para mulheres. Essas 3 áreas são áreas que hoje eu tenho me dedicado. Eu trabalho literalmente com mulheres que são vítimas de maus tratos, com mulheres abusadas, crianças e principalmente adolescentes. Mas eu quero agradecer esse convite tão especial que me foi feito para compartilhar sobre mães espirituais, né? Mães que oram por filhos que têm o ventre espiritual. Do meu ventre não foi possível gerar filhos físicos, mas do meu ventre espiritual Deus tem me dado muitos filhos. Muitos deles hoje são missionários, pastores, outros estão no ministério ajudando. Mas hoje eu queria falar de algo muito importante, que é a oração. Para mim, a oração ela tem um valor muito alto. Eu sempre penso que nós precisamos da palavra, do louvor, mas a oração também tem o seu valor. E por que não dizer? Talvez 50% é oração e 50% é palavra, né? Nós precisamos dessas 2 armas poderosas, do louvor também, para proclamar a palavra do Senhor e dar vida ao que está morto, ao que ainda não foi gerado, mas tudo pode ser gerado desde a oração. E eu queria falar sobre mães espirituais, né? Como mães espirituais, muitas vezes nós estamos pensando nos nossos filhos, ainda não nasceram, nós não conhecemos, igual quando
estamos grávidas, né? Não vemos, agora com a tecnologia, até você pode ver a carinha do bebê. Mas antes, muitas mulheres, só quando o bebê nascia, era que ela sabia qual era o sexo do bebê. Eu gosto de pensar nessa palavra que tem em João, capítulo 17, que é a oração de Jesus, a oração sacerdotal. Jesus estava orando, ele estava gerando os filhos espirituais, né? E ele ora essa oração dizendo que ele não está orando só por aqueles que já estavam com ele, que eram os 12 dele, mas ele estava orando por aqueles que ainda viriam, aqueles que iam nascer, que era você e eu, né? E é importante pensar nisso, porque é um alvo que muitas vezes a gente não tem em mente quando que a gente vai ter filhos. Quando a gente é solteira, a gente quer muito casar para ter filhos. E quando a gente casa, esse é um dos sonhos, creio que da maioria das mulheres, mas nem sempre a gente pode realizar esse sonho. Mas independente de poder realizar sonho físico ou não, nós podemos realizar o sonho espiritual. A Bíblia fala sobre muitas mulheres que tiveram seus ventres, seus úteros cerrados, fechados, né? Porque não podia ser mãe. As mulheres, há muitas mulheres como Ana, Sara, que tinham seus ventres fechados, não podia gerar. E elas oraram, seus maridos oraram, e elas puderam ser mãe biológica. Mas a Bíblia fala também de outras mulheres que elas são como mães, elas são professoras, elas são as mulheres idosas. E por mais que eu não pareça, que dizem que eu não pareço, eu estou quase chegando a 60, né? Então, pensando nisso, eu hoje me vejo também como mãe espiritual. A importância de orar para os nossos filhos espirituais. Às vezes você vai ser mãe espiritual e às vezes você vai ser mãe ministerial. E Deus tem me chamado nos últimos dias para ser mãe ministerial. Muitos dos meus filhos espirituais, hoje eles já têm ministério, mas Deus está me levantando agora para trabalhar com mulheres que não se sentem capazes, e eu começo a orar com elas, começo a trabalhar com elas, dando oportunidade para elas, e elas começam a despontar no ministério. E muitas delas, essa mesmo que agora se tornou pastora em dezembro do ano passado, e estou acompanhando ela como uma mãe que acompanha o filho quando ele está recém-casado, né? Ela tem agora o ministério dela. Antes eu levava o ministério com mulheres, agora ela é quem está levando. Eu estou só ajudando ela. Agora ela faz e eu ajudo. Antes eu fazia e ela me ajudava. Depois eu ensinei a ela como fazer e eu ajudar. E vai chegar a hora que ela vai fazer e eu só vou ver. Por que essa importância de uma mulher que ora? Todos nós temos esse compromisso de orar pelos jovens que estão na igreja. Existem muitos jovens que às vezes a família não é cristã, não conhece o Senhor, e eles passam por lutas iguais ou piores que as dos nossos filhos. E necessitamos buscar no Senhor estratégia de como conectar gerações, de como poder abençoar uma geração a outra, né? Igual um dia faz menção ao outro dia, uma noite faz menção a outra noite, nós podemos fazer isso com oração. E quando você começa a fazer esse ministério de oração por pessoas que não é do seu sangue, não é da sua família, mas que Deus coloca no seu caminho, essa gente como missionários, pastores e outros que não têm ainda ministério, mas eles vão começar a fluir no ministério, isso vai começar a acontecer justo por isso, pelo poder da sua oração. Mulher, não pare de orar, não deixe de orar. Sua oração tem muito poder e sua oração pode impedir que muitos caiam em pecado. Que Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães, não só para aquelas que tiveram um filho no ventre, mas aquelas que foram mães espirituais. Deus te abençoe. Obrigado pelo convite. Muito bom. Muito bom. Quando a palavra de Deus ela trabalha na nossa vida, é muito bom quando podemos desfrutar
de experiências, quando podemos desfrutar daquilo que Deus está a fazer na nossa vida, mas também podermos ser abençoadas por aquilo que Deus faz na vida de outras mães, de outras mulheres. E eu espero que realmente tudo tenha contribuído para a tua edificação, tenha contribuído para o teu crescimento. Espero também que este fim de semana seja um fim de semana onde tu tenhas renovado as tuas forças para continuar neste papel tão importante que é ser mãe. Estamos mesmo a terminar, mas ainda às 21h30 do dia de hoje vamos estar juntas para orar, para terminar em oração. Vamos orar pelos nossos filhos, orar pelas nossas mães, orar também pelas nossas vidas e também será onde vamos revelar a vencedora do concurso bíblico que tivemos ontem ao fim da tarde, um concurso bem simples. Mas também era com a ideia de podermos participar e quem sabe até algumas tiveram que ir ler a Bíblia para responder e teremos a vencedora ainda hoje às 21h30 para anunciar a grande vencedora do nosso prémio Mais Mulher. Deus vos abençoe e até logo.